Passaremos agora a estudar os fatores climáticos que estão diretamente ligados ao ciclo do carbono e ao ciclo do gás carbônico. O carbono é essencial para a vida no planeta. A sua porcentagem no corpo humano é em torno de 18%. É o segundo elemento presente no corpo humano, só perdendo para a quantidade de água. O carbono ainda está presente na quantidade de 10 a 50% nas plantas, nos galhos e, pasmem, está presente em 85% no petróleo. Existe ainda carbono no solo, nos mares, nos compostos orgânicos e nos minerais. Quanto ao gás carbônico agora, passaremos a demonstrar a composição da atmosfera ao nível do mar. Uma atmosfera limpa, sem poluição e sem umidade. Então, a atmosfera é composta de nitrogênio na quantidade de 78%. Possui ainda 21% de oxigênio. A atmosfera ainda é constituída por gases nobres na quantidade de 0,93%. Esses gases nobres são argônio, neônio, radônio, hélio, criptônio e outros gases. E a quantidade de gás carbônico na atmosfera é em torno de 0,03% a 0,04%. Ínfimo. Quanto à importância do gás carbônico no clima planetário, a ciência já demonstrou que quem controla as ações climáticas do planeta são os oceanos e suas correntes marítimas, com a coparticipação dos ventos, com a coparticipação da luz solar, das nuvens e também do gás carbônico. Todos esses elementos trabalhando junto, eles promovem a troca de massa e energia na atmosfera, sendo responsáveis diretamente pelo equilíbrio climático global. Um exemplo dessa aerotermodinâmica é o efeito chamado El Niño, que se constitui pelo aquecimento das águas do Pacífico que sopram para os ventos para o sul, resultando em muita chuva no sul da América do Sul e pouca chuva no Nordeste brasileiro. Por outro lado, o efeito Laninha é o contrário, ocorrendo o resfriamento das águas do Pacífico, resultando em muita chuva no Nordeste brasileiro e pouca chuva no sul da América do Sul. Destaca-se ainda dessa interligação para os fatores climáticos que o CO2, longe, mas muito longe de ser prejudicial, ele é um elemento essencial à vida no planeta sob dois pontos de vista principais. Primeiro, ele é vital para o metabolismo das plantas, fonte primária de energia e alimentos situado na base da nossa cadeia alimentar. E segundo, o gás carbônico, é responsável pelo equilíbrio e manutenção da temperatura global adequada para a sobrevivência dos seres humanos. Veja bem, a luz solar, ao incidir na superfície terrestre, ela provoca uma agitação das moléculas do gás carbônico, que por sua vez aquecem o ambiente. É um aquecimento natural. Em condições normais, nas ações globais, o CO2 controla a temperatura da biosfera e sua estabilidade é quem mantém a vida no planeta. Frisa-se, o CO2, sem CO2, não haveria vida no planeta Terra. Outra característica importante do gás carbônico é que, sendo mais pesado que os demais gases, ele pouco se eleva na atmosfera, de tal forma que, com a movimentação dos ventos, o CO2, sendo levado de um lado para o outro, tende a se precipitar em baixas altitudes ou em locais onde os ventos não conseguem movimentá-los, tipo em depressões ou locais cercados por cadeias montanhosas. Nesse contexto, infere-se que quanto menor a altitude e, por consequência, maior a concentração de gás carbônico, mais alta é a temperatura.
Vide exemplos de Barreiras, de Cuiabá, de Palmas e cidades litorâneas. E por outro lado, quanto maior a altitude e locais, portanto, com baixas concentrações de CO2, predominam baixas temperaturas, como Chapada Diamantina, Campos do Jordão, Serras Gaúchas e Catarinense. Os estudos demonstram que a cada 1.000 metros de altitude, a temperatura diminui 6 graus, justamente porque quanto mais alta o local, menor é a concentração de gás carbônico. De certa forma, a preocupação da humanidade com a variação da porcentagem de gás carbônico na atmosfera faz sentido. Eis que uma variação para menos de 0,03% congelaria todo o nosso planeta. E uma variação acima de 0,04% provocaria um superaquecimento na Terra. E assim, por consequência, teoricamente, haveria o degelo polar e o consequente aumento do nível das águas marítimas. No entanto, o excesso de gás carbônico ele é diluído e neutralizado na atmosfera através da interdependência dos fatores climáticos e os elementos químicos existentes na biosfera. A natureza é perfeita, de tal forma que, se de um lado os gases produzidos pelas erupções vulcânicas, pelo setor industrial e pelas demais atividades urbanas continuam a ser lançados indiscriminadamente na atmosfera, de forma a aumentar a sua concentração, por outro lado, seja quais forem as quantidades produzidas e lançadas na atmosfera, são totalmente sequestradas pelas atividades permanentes e naturais dos vegetais e micro-organismos diversos. E independe da compensação financeira proposta pelos industriais. E de fato, como já demonstrara o glorioso cientista francês Antoine Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E é notável que as pesquisas laboratoriais demonstram que as plantas submetidas a altas concentrações de gás carbônico respondem a um aumento de produtividade. Na prática, esse efeito é observado perto dos grandes centros, nos lugares denominados cinturões verdes, assim como ao longo das rodovias mais movimentadas, assim como também nos talvegs, perto dos rios, locais onde tem alta concentração de gás carbônico e, portanto, as plantas absorvem mais gás carbônico e respondem a uma produtividade maior. É importante ainda destacar uma outra informação de valorosa importância. É que as plantas sequestram uma pequena quantidade de gás carbônico da atmosfera. A maior parte, em torno de 70% do gás carbônico da atmosfera, é sequestrada por algas e cianobactérias presentes na superfície dos lagos e dos mares, dos oceanos. Veja bem, o mesmo processo que as plantas fazem na fotossíntese, esses micro-organismos, denominados plânctons, também processam o gás carbônico da atmosfera para produzir a sua energia e reprodução, devolvendo o oxigênio puro para a atmosfera. Ao final do seu ciclo, esses micro-organismos, ao morrerem, por serem, junto com o gás carbônico, mais pesados que o ar e a água, eles tendem a precipitar para o fundo do oceano, constituindo os depósitos de carbono. Depósitos de carbono esse que, depois de milhares de anos, se transformam em petróleo, que a humanidade vai lá e a um alto custo busca esse carbono lá das profundezas e devolve para a atmosfera na forma de gás carbônico. Impossível, mas é isso que acontece. O assunto mudanças climáticas ainda provoca muita celeuma na nossa sociedade. Existe um grupo de cientistas
que afirmam que, se continuarem a aumentar as emissões de CO2 na atmosfera, haverão muitas mudanças climáticas. Outros cientistas mais cautelosos aguardam o desenvolvimento dos experimentos, de suas conclusões, para tomar uma posição. E outros ainda, com os quais eu comungo, não acreditam nessa possibilidade. O fato é que, apesar de ínfima e mantida rigorosamente estável a concentração de gás carbônico na atmosfera, temos que qualquer aumento que ocorra, com certeza as plantas e os micro-organismos haverão de consumi-los rapidamente, não deixando crescer ainda mais. Isso aí ocorre na cadeia alimentar, a ecologia explica muito bem isso, né? Então podemos ficar tranquilos quanto ao equilíbrio que a natureza promove entre a emissão e o sequestro de gás carbônico na atmosfera. O que realmente me preocupa com o nosso clima e a nossa atmosfera, o nosso meio ambiente, são os lançamentos excessivos de resíduos e efluentes tóxicos pelos processos industriais que despejam nas nossas correntes fluviais e marítimas. Me preocupa ainda o aumento dos lixões urbanos, o ar infectado pelas populações e a crescente produção de plásticos e seus derivados, que após o uso poluem o nosso ambiente e demoram séculos para se degradarem. E noutra agenda ainda, eu creio que os ecologistas, os defensores do meio ambiente e principalmente os políticos poderiam destinar os recursos financeiros que destinam às COP, as confederações das partes, para tratar de assuntos de mudanças climáticas, poderiam destinar esses recursos, assim como os recursos técnicos e científicos, para causas mais nobres, como evitar as guerras, como acabar com a fome, a corrupção, o desgoverno, acabar com a prostituição infanto-juvenil. Fica aqui a sugestão. Por fim, resta alertar que, caso venham a se consolidar os contratos de compra e venda de crédito de carbono, é bem provável que os poluidores venham futuramente a alegar que o gás carbônico utilizado pelos produtores rurais da atmosfera, esse gás carbônico é produzido por eles, poluidores, e que ofertam gratuita e abundantemente na atmosfera, devendo, portanto, ser compensados financeiramente com a emissão, sequestro, crédito do mercado de carbono. Um grande abraço, muito obrigado e boa sorte.